Olá, amigos de luta, olá, amigos da causa, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com duas pessoas que colaboraram bastante para a implementação de um documento muito importante aqui no nosso município, que é a deliberação inclusiva. Então, vamos conhecê-los. Boa noite, gente. Eu sou Elane, sou funcionária da rede há 20 anos, sou professora, sou pedagoga e atualmente estou na coordenação da educação especial inclusiva do município de Guaba Grande. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas. Minha formação vem de base, né, através do curso normal Formação de Professores. Em seguida, me formei em pedagogia, fui me especializando, né, na área da inclusão, gestão escolar, educação infantil. E hoje também estou, junto com a Elane, na coordenação da educação especial inclusiva da nossa rede municipal de ensino de Guaba Grande. É isso aí, gente. São os coordenadores da educação especial inclusiva aqui no município de Iguaba Grande. Sejam muito bem-vindos e tenho certeza que iremos agregar bastante conhecimento aí aos pais e aos profissionais referente a essa deliberação. Sabemos que a inclusão está sendo construída, né? É algo que ainda está em construção, não só aqui no município de Iguaba Grande, mas, na verdade, em todo o mundo, né? Workshops, enfim. E nós gostaríamos de saber que vocês explicassem para nós, começando do início, o que é a deliberação, Elane. Então, é exatamente isso. Primeiramente, agradecemos o convite, um prazer, uma honra, estar junto com essa associação. Eu sou fã, eu sempre digo isso, eu sou fã de carteirinha desde o início e admiradora da causa, da luta, né. Então, a deliberação ela é um documento norteador, que trata da educação especial inclusiva no município de Guaba Grande, né. Fez-se necessário um documento para implementar ações, normas que direcionasse o trabalho com a educação inclusiva, que é um trabalho relativamente novo, mas se a gente for ver ao pé da letra mesmo, ele não é tão novo assim. A gente está engatinhando, mas deveríamos estar correndo, né, nas Olimpíadas. Mas estamos caminhando, estamos no caminho. Então, em 2015, saiu a primeira deliberação e começou com passos muito lentos, bem devagarzinho. E ano passado, né, estudando o documento, viu-se a necessidade de reformular, de fazer um documento novo, com uma cara nova e com as ações mais atuais, que já praticávamos, inclusive no município, mas que não estava documentada. Então, assim, esse nome deliberação, ela vem de um documento feito a muitas mãos. Ele teve a participação de várias pessoas do município, vários profissionais, que atuaram em todas as reuniões justamente para poder sair um documento, eh, que fosse único. Exatamente. A deliberação, ela é um documento oficial, né, do nosso município, mas para que fosse criada, né, a deliberação, precisou-se que as equipes estudassem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, nós não criamos, né, nada. Nós pegamos o que preconizava-se nas legislações maiores e nos adequássemos, né, com o que estava previsto lá na Constituição, na LDB e na LBI. Então, hoje, né, temos a deliberação de 2024, publicada no nosso Diário Oficial, está lá na segunda quinzena, né, da publicação de novembro. Então, quem tiver um interesse, pode estar acessando o Diário Oficial da página da prefeitura. Legal, Lucas. Lembrando, pessoal, que a PEIG também vinha já há algum tempo na luta, né, por essa atualização na deliberação, né, visto que 10 anos, né, Elane? 10 anos depois, Exatamente. né, 10 anos, então muitas leis surgiram e a gente, como associação, é algo que a gente sempre levava, sempre solicitava que fosse revisto isso aí. Então, para nós da associação, é um ganho gigantesco essa atualização na deliberação. E seguindo aí
essa questão de mudanças, de implementação. Lucas, qual é a importância desse documento hoje para o município, para a educação inclusiva, para os pais, para as escolas? Sim. A deliberação, ela traz um direcionamento. Foi o que a Elaine colocou aqui logo no começo, né? Traz um direcionamento, um norte, para que o trabalho inclusivo ele aconteça nas escolas. E antes de falar um pouquinho sobre essa importância, eu gostaria de deixar claro aqui, porque a gente ouve, né, esse termo inclusão, e é novo, né, na atualidade, para quem está entrando agora no ramo da educação. Educação especial é diferente de educação inclusiva. Educação especial ela é a modalidade, né, prevista na LDB para um público específico. São as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, quando a gente traz esse termo inclusão para a deliberação, estamos também abraçando outros públicos, né, que no caso são os alunos com transtornos funcionais específicos que temos na nossa rede, crianças, né, e adolescentes com dislexia, TDAH, descalculia. E hoje, dentro da nossa deliberação, a gente abraça todo esse público. Dentre outros, né? Exatamente. Questão de vulnerabilidade também, social, tudo Então, isso está inserido no contexto. Essa é uma mudança bastante significativa. Isso, né? Já é uma outra exatamente. vertente bastante abrangente. Uhum. Isso é extremamente importante. Sim. Isso. E ela vem, a importância, né, da deliberação, para direcionar, né? As equipes mudam, né? Hoje temos uma gama de orientadores pedagógicos, educacionais, diretores, professores, que não são os mesmos de antes, né? Assim, de um Exatamente. tempo atrás, né? Muito atrás. Então, assim, na minha época, por exemplo, lá em 2000, né? Eu estava me iniciando no processo de escolarização, tudo era muito diferente, a gente não ouvia falar em inclusão. Eu tô rindo porque na minha época, né, como se fosse uma época assim bem longe. Exatamente. Tão Muito longe. novinho, né? Na minha época. Eu posso falar isso. É porque, embora bem novo, eu já estou aí há uns 10 anos na estrada. Tá engatinhando ainda, bem novinho. Aí. Mas já tem uma bagagem, Já. né, Lucas? É isso aí, gente. Então, por ser algo novo, acaba trazendo inúmeros sentimentos, né? Tanto eu acredito que dos pais, né, ficamos extremamente felizes, porque é algo que tem um olhar. Hoje nós estamos respaldados com essa deliberação. Tem inúmeras coisas aqui que com certeza vieram para somar, para facilitar a vida do educando. Mas, como é algo novo, e tudo que é novo traz também, né, algumas questões, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a dificuldade, né, e se existe essa questão de ter encontrado alguma dificuldade, tanto no processo de implementação, né, das mudanças, implementação não, das mudanças, né, como agora, no processo, assim, prático, né, como que é na prática? Porque tá aqui, foi atualizado, mas como é que é isso na prática? Como é que funciona em relação a todos os lados? Vocês conseguem explicar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Então, a deliberação, ela não foi feita exatamente ano passado. Ela foi reformulada, tá? Isso. A que existia, ela foi aproveitada durante muito tempo. É aquilo, mudanças acontecem, as inovações chegam e a gente precisa, né, se atualizar também. Então, muitas coisas ali já estavam defasadas, inclusive atribuições que mudaram ao longo do tempo, né? Tiramos algumas, colocamos outras, inclusive a função dos nossos pedagogos, que hoje atuam nas unidades e na nossa equipe também, que não existia na deliberação. Hoje elas existem, elas estão lá. Dentre outras, uma conquista muito grande foi a implementação do PEI no município, né? Maravilha. O famoso PEI. O famoso PEI. O PEI, ele veio trazendo essa ferramenta para ajudar, para auxiliar. Elane, só um minutinho. Sim. A gente usa muita sigla, né? A gente está acostumado. Mas fala pra gente o que é o PEI. Porque, assim, tem alguns pais que estão sempre perguntando pra gente, né, da associação, gente, o que é o PEI? Então, vamos aproveitar esse momento para falar, né, o que significa o PEI. O que é o PEI, Lucas?
Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. Ah, maravilha. Nós não temos nenhuma legislação ainda, né, definindo o PEI. Nós temos um projeto de lei, que é o Sim. 5.093, que trata do Plano de Ensino Individualizado. Está tramitando Maravilha. ainda na Câmara de Deputados, ainda não foi aprovada. Mas cada município segue, né, aí com uma nomenclatura. Então, a gente vai encontrar Plano de Ensino Individualizado, Plano Educacional Individualizado, mas é o Sim. mesmo documento. O PEI nada mais é do que o planejamento do aluno, né? Individualizado. Individualizado, exatamente. Ele é o planejamento com ações, estratégias que irão direcionar o trabalho desta criança, deste adolescente numa unidade escolar. Ah, muito legal. Fala um pouquinho mais sobre o PEI, Lucas, ou Elane, fiquem à Então, é vontade. uma ferramenta. O PEI não veio para cobrar nada de ninguém. Ele veio para facilitar o aprendizado do aluno. Ele não veio para dar trabalho ao professor, ao profissional da educação. É um documento que facilita, porque ali dentro tem todos os instrumentos que são capazes de fazer com que o aluno aprenda. Ele viabiliza a aprendizagem, porque ele traz a anamnese do aluno, né, que é a bagagem que o aluno já tem, e a partir dali pode-se propor o que o aluno pode aprender. Facilita totalmente. Hoje, ainda estamos a passos lentos com o PEI. Nossos profissionais ainda estão eh, se especializando no assunto, porque, como o Lucas disse, cada município faz de um jeito diferente. Então, tem profissionais que já fazem o PEI em outros municípios e nós trouxemos uma nova roupagem para o PEI. Nosso PEI, ele tá bem bonitinho, né, Lucas? Isso. O nosso PEI ele é dividido em 3 partes. Acho importante a gente colocar isso, né? Porque, como a Elane falou e conversamos aqui, cada município segue uma estrutura. Então, a, Sim. a primeira parte do nosso PEI é a anamnese, né? Toda a construção de dados, que é feita com o responsável e com a equipe da escola. A segunda parte é a flexibilização curricular, é onde a gente traz, né, a adequação ali do currículo, das estratégias, das formas de avaliação que aquela criança vai ter, né, em todas as disciplinas ou em algumas disciplinas. E a terceira parte é o registro pedagógico do aluno, né, o famoso relatório, que vem ali fundamentar, né, no finalzinho do trimestre, todo o processo de escolarização da criança. E isso acontece em todas as escolas do município. Sim, hoje é uma realidade. Todas as escolas fizeram o PEI no primeiro trimestre. Inclusive, nós vamos passar para confirmar isso, tá? Não estamos aqui para fiscalizar nada, mas vamos passar para conferir, para Para ver se está orientar, funcionando, né, para ver Elane? se está Exatamente. funcionando. Como é que está fluindo, Se até mesmo realmente por está- ser algo novo, né, Sim, se ele Elane? está sendo utilizado, porque não é um documento para ser engavetado. É um documento Sim. que ele tem que correr na mão de todo mundo. Inclusive, os pais têm direito de solicitar uma cópia na escola. É um documento de livre acesso. Todos têm que estar entendendo o que está acontecendo ali. E, assim, de repente, o PEI de um aluno não pode ser... De repente, não. Ele jamais pode ser comparado com o PEI de outro aluno. Sim, Por quê? importante falar isso, Elane, muito Sim, importante. é. Porque acontece essa troca entre os pais, né? Hoje, com a associação, a gente tem essa ligação. A gente consegue conversar sobre coisas que acontecem de ponta a ponta Uhum. no nosso município, referente à educação. Então, os pais, eles trocam bastante e existe, sim, essa questão de, às vezes, a gente comparar certas coisas, certas situações, e eu acho até viável, uma vez que é o mesmo município. Então, tem coisas que sim, que a gente, faz em tal, por que não faz? Então, assim, Sim. e é um incentivo para que realmente faça, Uhum. né? Eu também costumo dizer que aquilo que é bom pode sim e deve ser copiado, Sim. né? Então, assim, a gente observa e a gente fala, poxa, que legal essa ideia. Mas tem questões como essa do PEI e algo que você falou que, assim, eu quero registrar bastante, porque eu tenho certeza, como eu já falei, que esse bate-papo aqui vai enriquecer, né, os Sim, com pais. certeza. Então, é algo que Isso. precisa ficar muito claro. Precisa, sim, de muita conscientização. E é um trabalho que a PEIG faz também com os pais. Então,
Fala aí, Elane, o PEI, O PEI. como é? Vamos Então, ficar no o PEI, tô como já gostando. dizemos, ele é um documento individualizado. Então, ele não tem como ser comparado de um Sim. aluno para o outro. Não tem como. Assim como cada aluno é único, né? O PEI, ele é único. Ele é único. E cortando aqui, Ellen, que a gente vai se cortando, tá? É, A gente bora. vai se complementando Bora. aqui, não liguem. Como eu coloquei aqui, a gente não tem, né, uma legislação ainda que trate especificamente do PEI. Porém, tanto a LDB quanto a LBI, elas asseguram ao aluno um planejamento individualizado, Sim. tá? Então, assim, isso é previsto legalmente, né? E aí, assim, a gente vai encontrando outras legislações que vão desmembrando e desbruçando sobre isso. Inclusive para os alunos que têm transtornos funcionais, né? Que não trazem uma deficiência, mas eles têm transtornos funcionais e eles têm direito a uma flexibilização também. Isso aí. Tá? E aproveitando e deixando registrado que a implementação do PEI também era algo constante da associação. Inúmeras vezes a gente também falava sobre essa questão, como associação a gente entende que é algo que realmente é necessário, é um instrumento, é algo que realmente faz a diferença na vida daquele aluno, porque é algo específico. É um facilitador. Isso aí. É algo pensado nele, para a Exatamente. evolução dele. Então, ter isso hoje na deliberação Muito bacana, né? é demais, É, cara. muito É bacana. muito bom. É Então. importantíssimo os pais saberem o que tem dentro dessa É isso aí. deliberação. E essa sua fala, assim, é essencial porque ele é um documento construído coletivamente. Então, tem a participação dos pais. Sim. Pode ter a participação dos alunos também, que poucas pessoas sabem, né, quando a criança tem condição de participar daquela construção. Principalmente se for aluno de segundo segmento, educação de jovens e adultos. É construído pela equipe da escola. Que legal. Então, traz toda essa galera aí, né, pra gente ali enriquecer o currículo, né, e trazer possibilidades para essas crianças. Só deixando aí. claro, Bianca, que o PEI, ele é um documento pedagógico. A gente ouve muito isso, né? Acredito que vocês, enquanto associação, também, perguntando o que o PEI tem a ver com o BPC, o que o PEI tem a ver com algum recurso que a criança possa vir receber. Ele é educacional, ele é para ser usado na escola, facilitar a aprendizagem do aluno. Fora isso, ele não tem uma outra função. Ele é um documento para facilitar a aprendizagem, seja ela de autonomia, de socialização, de currículo, cognitivo, qualquer que seja. Mas ele não tem nada a ver fora da escola. Ele pode ser levado, sim, para uma clínica, para um médico, para a saúde. Mas ele não tem outro tipo de função. Ah, meu filho tem o PEI, ele tem direito a alguma coisa porque ele tem o PEI. Então, isso ficou muito confuso ainda para alguns pais. Então, para deixar claro que tem direito, sim, mas que é um documento para facilitar a aprendizagem. Sim, que não tem a ver com o BPC. Não tem a ver com Então, Nem o outro gente, benefício. O PEI não tem a ver com o BPC e nem com qualquer outro benefício. A gente tá? recebe muitos pais bravos, chateados, sabe? Poxa, meu filho não tem o PEI. Imaginando que isso possa trazer algum outro benefício, sem ser o de estar incluído ali nas atividades escolares, aprendendo, né? Como tem que ser. Por isso, gente, esse bate-papo, Sim. esse momento da gente ter a oportunidade de estar colocando para os pais essas situações, para o que é, né? Qual é o objetivo, qual é a finalidade. Foi um assunto bastante comentado aqui no Isso. município, era algo que a gente estava querendo, assim, há muito tempo, como eu já falei, extremamente importante para o desenvolvimento. A gente, como associação, entende isso. E, Bianca, uma outra coisa que gostaríamos de pontuar aqui também é que não poupamos formações desde que o PEI saiu do forno, tá? Então, assim, a gente veio desde fevereiro formando Muitas. equipes, conversamos entre coordenadores, depois passamos para a equipe, né, de suporte pedagógico à docência, chamamos professores e, assim, todo mês a gente é chamado para falar de PEI e é algo que até o final do ano a gente vai continuar falando. Vamos continuar, e possivelmente ano que vem também, porque o PEI é uma realidade. Não existe essa... minha escola não vai ter PEI. O PEI, ele vai ser feito, ele foi feito por todas as escolas. Isso a gente pode falar com toda certeza. Agora, uma outra coisa que a gente gostaria de pontuar é uma outra conquista que a gente conseguiu através da deliberação, que foi o atendimento domiciliar. Maravilha, Elane. Isso aí, sensacional. Sim. Sensacional. E, assim, eu acho muito bacana a gente falar sobre isso Uhum. também, porque quem não precisa pode confundir essa questão com
segregação, Sim, com sim, exclusão. sim. Então, Uhum. vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre esse atendimento. Sim. Quem tem direito, como é que é? Então, hoje a gente tem 2 professoras itinerantes, né, que vieram através do processo seletivo e elas fazem atendimento domiciliar, tá? Com a nossa supervisão e também da escola, por vezes, porque a escola fornece material, fornece recursos para esse atendimento e ela complementa o planejamento, principalmente dos alunos com deficiência, que precisam de muita estimulação, tá? Mas elas atendem também alunos que utilizam a apostila da escola regular, né, que tem questões de fobia escolar, tem questões de depressão e momentaneamente não podem estar indo frequentar as unidades. Entendi. Mas esse atendimento, ele acontece exclusivamente por meio de atestado médico. Não é algo que nós avaliamos, nem que a escola avalie e possa oferecer. E Isso não nem existe. nem que o pai chegue e fale assim, olha, Não. eu gostaria, De um atendimento pessoal, de um domiciliar. atendimento De um domiciliar pro professor meu exclusivo. filho. Não, Isso, não então é. assim, Existe a necessidade da criança, né? Como a então Elane isso colocou. vem através Sim, a Isso. gente fica até com um pouco de receio, porque tanto a profissional que atuou ano passado, isso foi implementado ano passado, até antes da deliberação sair, era uma vontade que a gente tinha, e conversamos com a Secretaria de Educação, que prontamente, né, na figura da nossa diretora de ensino, Flávia, ela comprou a ideia e falou, vamos fazer, Vê alguém aí que vocês confiem. Aí eu entrevistei a pessoa, gostamos do perfil, e ela deu um show, um show. Maravilha. Ela se saiu muito bem, amada pelos pais, pelos alunos. Foi maravilhoso. Ela atendia 7 alunos domiciliar, atendimento em Maravilha. casa. E esse ano a gente continuou um pouco receosos, né? Porque a profissional não se encontra mais no município, por vontade dela, né? Ela traçou outros caminhos aí para ela. E recebemos 2 maravilhosas também, né? Estão a Maravilha. Andréia e a Damiana. Sejam Estão muito fazendo. bem-vindas, Andréia, Damiana. Sim, 2 maravilhosas. A gente acabou de receber, mas elas já mostraram para que veio, já estão Que atendendo. ótimo. E assim, um medo que a gente tem é o trabalho vai ser visto, né? Porque passa, os pais se comunicam, Sim, né? estamos E a ligadinhos. gente tem um pouco de medo. Eu quero esse atendimento para o meu filho. Entendi. Só que a gente não consegue, só Isso. através de solicitação médica, tem que vir o atestado. E assim, deixando claro que ele é provisório também. Não é Sim. algo que o aluno vai ficar o resto da vida com esse atendimento. Ele é Provisório, Isso. momentâneo, de exatamente. acordo com aquela necessidade Isso. no momento. Até que a Sim. criança, né, por questão social, ela já, né, comece ali a se adaptar ao ambiente Ou escolar, aos comorbidade, colegas. né? Alguma coisa E assim. isso, a questão física ali tenha passado, e aí ela retorne para o ambiente escolar. É. Então, Lucas, é feito. Tem a questão da aprendizagem, mas é feito também essa questão, sem entrar na área médica, né, Uhum. psicológica, mas existe também esse preparo para que esse aluno ele retorne à unidade escolar? Sim, a gente faz muito esse trabalho, né, Elane, com as professoras. Sim. A gente combina, a gente tá trazendo 1, 2 vezes na semana esse aluno à escola, né, visitando a sala de Que recursos, Principalmente a para a sala sala de recursos. regular, exatamente, para ele ter ali acesso, né, aos outros Muito espaços da bom. escola. Então, esse aluno que está recebendo esse atendimento domiciliar, ele também é preparado para esse retorno. Ele é Sim. estimulado Sim. para esse Isso. retorno. Eu vou- falo muito que é um intercâmbio. Gente, Ele que recebe o atendimento em legal. casa e às vezes vai à escola, visita, né, o espaço escolar para fazer, né, ter essa experiência. Um bom exemplo que a gente tem é o nosso aluno Miguel Bandeira. Ele já passou pela escola Paulino, hoje ele está na escola Maria Lúcia. O Miguel, ele começou no atendimento domiciliar no passado, porque ele estava desregulando com muita frequência na escola e os médicos acharam melhor deixá-lo em casa, né? Tava com uma agressividade muito grande. E começou com a gente no atendimento domiciliar, né? Orientando a professora, fazendo as atividades. E foi maravilhoso. Hoje a gente tem um outro Miguel, né? Os pais estão muito felizes, muito gratos, né? Pela oportunidade que foi dado. E hoje o Miguel já frequenta a escola, ele vai 2 vezes por semana. Ele já está inserido na turminha dele. Ele vai com o professor da sala de recursos. A turminha
é apaixonada por ele tá no 6º ano. Uhum. E ele é abraçado, ele faz uma festa danada, ele nos abraça, Gente, é ele de nos emocionar. beija. Eu estou emocionada aqui com esse relato, Mandar um beijo Elane. aqui pra mãe do Miguel, Josi, Josiane, um beijo, obrigada pela parceria. O Josi me manda vídeos quase todos os dias do Miguel, muito feliz com os avanços. E Miguel agora retornou com atendimento com a professora domiciliar para complementar a aprendizagem dele. Ah, que maravilha, gente. Estou muito feliz. Olha, eu tenho certeza que com esse nosso bate-papo, vai esclarecer muitas questões para os Sim. pais. Gente, muito bacana esse relato. As pessoas conhecerem Uhum, esse outro lado, né? Que às vezes os pais falam, comentam, sim. mas ter vocês aqui para falar um pouquinho desse trabalho, Uhum. do que está sendo feito no município e dos ganhos Sim. que estão sendo obtidos com esse trabalho também diferenciado. É maravilhoso, gente. E, assim, eu sou também muito suspeita para falar, né? Porque agora, assim, voltando para essa assistência lá atrás, foi uma assistência que me fez muita falta, né? Hoje a minha filha, ela tem 15 anos e saber que essas crianças hoje estão sendo assistidas, tanto como associação, mas também como mãe, é muito bom. É muito bom ver esses frutos, ver essa positividade no trabalho de vocês. Sim, Esses exatamente isso. A resultados. positividade sempre, né, Lucas? Exatamente. A gente está sempre muito positivo, muito proativo em função da causa. A gente sabe da importância, principalmente para as crianças, mas também para os pais, né, que já são tão machucados, castigados pela vida. Vou citar uma frase aqui de uma amiga conhecida, né, nossa Cassandra, mãe da Lolô, e ela me falou uma frase que me impactou muito. Ela me disse assim: não nos foi permitido o direito de ser eternas. Sim. Ela sempre usa essa frase. Isso até hoje eu me arrepio inteira quando eu escuto, porque eu consigo sentir o medo de vocês, o desespero de vocês quando fala, né, dessas crianças ganharem autonomia, ganharem um aprendizado para a vida. Quando a gente fala em inclusão, a gente não fala só em parte pedagógica, a gente não fala só no ABC, a gente não fala só em decoreba, a gente fala em autonomia, em socializar, em ser preparados para ir no mercado, para ir numa farmácia e comprar e conferir seu troco para ver se ele está certo, em ser capaz de ligar e pedir um Uber, né? Em fazer uma chamada, pedir um iFood, pedir qualquer coisa. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de inclusão, não estamos falando, mas esse menino não aprende a ler, esse menino nunca vai aprender a ler, como temos tantos na nossa rede. A gente sabe que, de repente, não vai realmente. Não sou eu que vou dizer. Mas a gente acredita no potencial, acredita que ele vai avançar na direção certa. Sim. E o mínimo que ele vai conseguir ali vai ser tão importante para a vida dele, vai ser um ganho tão significativo para essa família ficar mais tranquila, ficar mais sossegada. Então, se colocar um pouco no lugar dessas mães, a nossa fala com as escolas, né, com os profissionais, sempre voltada para isso. Se coloca no lugar, empatia é a palavra que a gente usa Sim. hoje. E Entendeu? acreditar, né, Elane, Se no não pode ter amor, desenvolvimento. que tem empatia. A gente já ganha em ter É. empatia. Se colocar no lugar do outro. Porque quando a mãezinha chega lá e bate na mesa e exige seus direitos, poxa, a gente fica chateado às vezes. Porque às vezes a gente sofre algumas injustiças, são coisas que não dependem de nós. Mas a gente entende e a gente acolhe. Compreende e acolhe. Isso é o mais Sim, importante. tem que acolher, porque a mãe chega lá no seu último ato de desespero, porque às vezes não conseguiu um atendimento e aquele espaço escolar é a única coisa de desenvolvimento para o seu filho, Verdade. não é? Então, através de uma sala de recursos, de um atendimento com um professor bom, que acolhe também aquela criança e desenvolve o atendimento do nosso Miguel, ele começou a desabrochar através de uma professora domiciliar. A mãe falou para mim, ele fazia todas as terapias e ele não conseguia desenvolver. Olha que A professora importante, gente. conseguiu isso com ele. Então, a gente fica muito feliz, porque recebemos muitas críticas e entendemos quando elas são construtivas, mas conseguimos tantas coisas, tantos avanços, né, para essa causa, a causa da inclusão hoje no município, e muita coisa não é falada. Por É isso que estamos verdade. extremamente gratos, né, com o convite de poder estar abordando isso aqui. De repente, para muitos pode ser pequeno,
pouca coisa, mas a gente sabe que para o nosso aluno que avançou, para a mãe do nosso aluno que é grata a gente sabe que isso não foi pouco. Conseguimos, alcançar todos? Ainda não. Alguns é mais difícil, porque não depende, às vezes, somente da nossa parte pedagógica para Sim. ajustar, depende de várias outras questões, você como mãe atípica sabe. Mas a gente está Sim. caminhando para conseguir Por resolver isso que por a aqui. associação, Elane, para quem está chegando agora, gente, e está acompanhando aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa extremamente esclarecedora sobre educação especial e inclusiva com os coordenadores, né, Elane e Lucas. Um bate-papo, gente, sensacional, Ah, obrigada. né? Assim, é de emocionar. Eu tô aqui já com os olhinhos cheios d'água, já Aham. ouvindo a história aqui Estamos. A do, gente vai do relembrando Miguel, muita luta, mas Muita a luta. né? associação também atua muito assim aqui no município na questão da conscientização, sabe? Eu costumo muito dizer que a associação vai além de muros, né? Sim. Apesar da gente ter a nossa sede agora, 3 meses de sede, 3, 4 meses, mas a gente já trabalha, vocês sabem, há Sim, sim. muitos anos. E a gente fez um quadro, aproveitando essa sua fala aí, né, de acreditar, né, de sempre esperar que eles avancem, independente de aprender a ler ou não, né, das superações diárias. É legal a gente falar de um quadro que tem na APIG, Eu que é A acompanho. Deficiência Não Me Define, né? Então, assim, Muito legal. sábado, todo final de semana, ou sábado ou domingo, a gente está postando um vídeo lá, né? E qual é esse objetivo? Qual é o objetivo desse quadro? É mostrar que, apesar da deficiência, é um ser humano e ele tem sonhos e ele tem inúmeras qualidades. Então, assim, a gente aproveita esse Uhum. quadro para mostrar isso, essa realidade, porque ainda existe aquela coisa, a gente às vezes pensa que não, mas existe aquela questão de que, fulano é deficiente, pronto, pum, parece que fechou uma porta, São sabe? crianças, são adolescentes. Antes de ser Sim, deficiente, adultos, nós eles temos passam também por tudo, né? adultos. Todos os Temos, processos. isso aí, temos mães. Então, assim, criou seu próprio negócio, que é, né, a Suzana, inúmero. E a gente é muito legal, porque a gente mostra uma variedade de Sim. idade, né, deficiências, Uhum. síndromes, transtornos. A gente ainda está no comecinho, mas a ideia é essa. E, assim, casa com o que você falou, né, Elane, que é você Sim. olhar para a pessoa e entender que eles conseguem. Eles conseguem, no Sim, tempo deles, do sim. jeito deles. Uhum. Mas a evolução, gente, o desenvolvimento, ele acontece. Acontece, Ele real. acontece, Uhum. independente da proporção, ele acontece. E é Sim. isso que a gente gosta de mostrar com esse quadro. É Eu muito acompanhei, eu bacana. vi o último do Davi com a Juju, né? Ela Sim, falando do Davi, da aluna nossa lá da Maria Lúcia. Maravilhoso os desenhos, desenha lindamente. Eu acompanhei. Tô sempre ligada. Fica ligado que você vai gostar. vai. É bem, bem legal. Mostra tudo que a criança consegue ali. E o que a gente sempre fala, se não conseguiu ainda, é porque tá faltando ajustar algo. Precisa de ajuste. E esses ajustes nem sempre vêm da educação. Mas tudo que depende de nós está sendo feito. A gente dá total assessoria, as escolas, os diretores ligam, pedem ajuda. A gente está sempre ali com nossas equipes. Conseguimos aumentar nossas equipes multi, né, amigo? Fala. Isso. Inclusive, nós temos outras novidades para abordar aqui também, mas a Que gente pode maravilha. deixar um pouquinho para o final, né? Ah, tá. Aproveitando esse gancho que a Elaine trouxe, né, das nossas equipes. Nossa coordenação hoje ela é formada por 6 equipes. Então, vamos falar sobre a coordenação. Dentro desse assunto aí, eu quero já deixar aqui o agradecimento pelo convite, Elane, e também a Seduc, né, Sim. por nos convidar a estar presente na deliberação. Pela primeira vez, né, Sim. estivemos presentes aí na construção de um documento tão importante, tão significativo para esse público. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como que foi para vocês essa participação? Olha, eu ia te perguntar como é que foi a nossa participação. Eu vou falar também. Então, maravilhoso, Lucas. A Cassandra, eu estava num outro compromisso, né? A Cassandra é vice-presidente, é minha amiga, é minha irmã. Sim, a gente troca muito. Eu falo que às vezes
você encontra amigos na alegria, mas você também encontra amigos na dificuldade. E a PIG é uma fábrica de amigos, né? Eu fico até um pouquinho emocionada. A gente se une ali, às vezes, através de momentos, né, tensos, de momentos difíceis, e aí nasce aquela amizade. Sim. Então, a Cassandra é uma mãe maravilhosa, né, super atuante, assim como a Dani também, a Roberta, enfim, todos lá da diretoria, Uhum. né? Mas a Cassandra está na vice-presidência e eu falei, amiga, vai lá porque eu não vou conseguir. Tava na questão com meu filho, né? Tava na Uhum. busca do Sim, diagnóstico, sim. né? Uhum. Então eu pedi que ela fosse. E ela ia me passando tudo, bastante empolgada, Lucas, e tendo aqueles profissionais ali. E a gente também não foi só para assistir, teve assim momentos de fala, de contribuição, que aí eu vou deixar para vocês falarem o que vocês Aham. acharam, né, desse Aham. momento. Mas para nós foi extremamente gratificante. Foi realmente a primeira vez que a gente participou como associação, é como eu já falei, de um documento muito importante que a gente militava há tempos também pela mudança, né, pela atualização, muitas leis surgiram e para nós assim foi muito bom, muito bom. Ela nos representou extremamente maravilhosa, gente, É maravilhosa. verdade. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi ter, nesse documento, né, os pais, porque assim é algo novo, acho que para vocês também. Sim, sim, Então, como é que sim. foi, né? É porque Não, olha, ela é mãe, e aí, como é que vai ser? Então, como é é. que foi, gente? Conta um pouquinho pra Então, a gente. gente gosta de inovar, né, somos atualizados. Então, desde que a gente assumiu essa missão, né, dessa coordenação, e uma coisa que eu sempre bati muito é a ligação com os pais, porque é essencial esse relacionamento de perto. Não tem como a gente trabalhar de um lado e os pais do outro, né, a gente falando mal dos pais, os pais falando mal da gente. Então, assim, eu fui muito sincera, fomos muito sinceros, com os pais, todos, não só com a associação, os outros também que não fazem parte, mas vocês, enquanto associação, sempre foram muito atuantes. Eu falei, então vamos começar por aqui, que quer participar, que está se interessando, que sempre se colocaram à disposição e nunca tiveram oportunidade. Então, assim, a Secretaria de Educação prontamente abraçou a ideia e falou assim: vamos lá, faz aí o que vocês acharem melhor. Foi quando a gente fez o convite, vocês aceitaram. Eu falei: vem, vamos participar. A gente vai começar devagarzinho. E assim foi feito. Mandaram a Cassandra, que foi maravilhosa, arrasou. Não deixou a Uhum. desejar para nenhum outro profissional especializado que tinha ali naquela comissão. Em momento nenhum. Segurou do começo ao fim. Deu o nome, tá? De você, representou muito E bem. os melhores momentos foram quando Cassandra trazia o bolo, né? Sempre trazia um lanchinho. Delícias da cá, Isso é importante aproveita, registrar. Muito Lucas, obrigado, delícias da cá. Cassandra. Delícias Da cá. da cá. É, Delícias da cá. ela arrasa no bolinho. Eu tô esperando o meu bolinho de doce de leite, tá, Olha, Cassandra? gente, começou. Eu sabia que essa turma ia arrumar alguma coisa. Tô aguardando, tô aguardando. É, Mas foi muito bom, foi incrível. Ela participou do início ao fim. Ela não faltou a uma reunião, sim, né, Sim, Lucas? ela se esteve empenhou presente, participativa bastante. em todas. Sim. E ela Ela se pode empenhou, falar. ela colaborou, ela também trazia pra gente, Uhum. olha, o assunto foi esse aqui, o que que vocês acham disso? Então, houve esse compartilhamento também conosco e eu não tinha dúvidas de que ela iria, assim, representar a Ela PEIG arrasou. muito Do bem, início ao muito bem. fim. E no final E a gente como foi, comemorou. Foi os outros emocionante. profissionais também? Fala um pouquinho. Quais foram os profissionais que Então, participaram? tivemos, né, uma representação de cada profissional que compõe hoje o quadro da educação. Então, tivemos ali orientador pedagógico, educacional, representante da inspeção escolar, professores, direção escolar. E tivemos também representantes da nossa equipe, né, das nossas equipes multidisciplinares. Foram psicólogo, fono, assistente social e pedagogo. E para eles, assim, também foi um momento de muita importância, né? Trazer o olhar, né, de cada profissional, de cada função, de Sim. cada área, Cara, área para a diferente, né? construção, exatamente, da deliberação. Então, assim, eles também, né, se sentiram gratos Sim. por estarem participando desse momento com a gente.
Nem todos puderam, né? Porque a gente não teria nem espaço É. físico para acomodar todo mundo. Mas foi por representatividade mesmo. Cada um ali representou aquele negócio, cada um representando sua fatia. Acho que foi feita de forma democrática, né? Democrática, totalmente democrática. Tudo que foi implementado nesta deliberação foi consenso de todos. Não teve aquilo, não concordamos e colocaram assim, de qualquer jeito. Não, não foi. Hoje, é um documento perfeito? Não, não é um documento perfeito. Precisa melhorar? Precisa, a gente sempre precisa melhorar. Mas é um documento que, em vista do que era, hoje ele está 90%. Ele pode ficar 100? Pode ficar 100, né? Encontramos uma coisinha ou outra, vamos mexer, a gente vai mexer daqui, quando passar o Isso aí, prazo, a Elane. gente vai Lembrando mexer. que, assim, é bom também a gente deixar registrado aqui que a deliberação ainda continua com prazo de 2 anos. Sim, sim. Sim. Então, isso é muito importante porque, assim, demorou 10 anos, né, para que essas atualizações fossem realizadas. Então, provavelmente, ainda há coisas, né, ainda há questões Sim, com certeza. a serem implementadas, analisadas, Uhum. mas nada impede que isso ocorra. O Exatamente. importante, eu acho, que é a gente É. avançar. Sim, a Foi um questão é passo essa. enorme para a gente, como associação, né? Ter essa atualização. Isso aí, para a gente... Gente, é como se fosse, assim, um golaço, né? E ela saiu publicada, bonitinha, redondinha, entendeu? Com suas falhas, sim, a gente não se isenta disso, né? Tiveram algumas falhas no meio do caminho, mas são coisas que a gente consegue ajeitar, né? No Mas prazo foi a certo. atenção, né, Elane? Precisava dessa atenção. Sim, né? com certeza. Na verdade, passou o tempo, assim, dessa atenção Uhum, específica sim. para essa deliberação. E muita coisa precisou ser revista também, Tudo, né? A gente Na passou deliberação, né? A especificidade de cada segmento, educação infantil, ensino fundamental. Pensávamos no ensino fundamental anos finais Foram também. quantas reuniões? Que é importante as pessoas também Nossa, saberem. foram muitas. Gente, Nós- não é assim, não foi assim. Umas Chegou 10. num Eu dia... acho que nós usamos uns 2 meses. Uns 2 meses. 2 meses. Tempo Tempo recorde. Tá vendo aí, De gente? 8 a 10 É. reuniões. Aí teve a final, que a gente fez a leitura. E ainda teve uma reunião de plenária, né? Que vieram membros de outras equipes para a gente fazer a leitura novamente. Eu acho importante a gente também deixar aqui registrado que não foi algo assim da noite pro Não. dia, Não. que houve todo um estudo, Deu muito profissionais de trabalho. E assim, várias Bianca, áreas, leis novas, né? Sim, Que foram e implementadas. uma outra questão também é que sempre existirão mudanças. Porque a inclusão ela é um processo. Sim, Né? Eu até aprendi com você isso, né? Sempre escuto você falar. A inclusão está começando agora, isso. né? Então, assim... Tá sendo construída, né, Isso, está sendo Lucas? construída, Isso perfeito. aí. As legislações estão mudando, né? Novas atualizações chegando. Sim, Então, sim. o que a gente propõe hoje, amanhã já não é da mesma forma. E a verdade. gente precisa se adequar, a gente precisa flexibilizar também. Sim. Então, assim, novas mudanças virão também para nova deliberação. Sim. Acho que é importante a gente deixar isso aqui registrado. E Isso aí. tudo que está nela foi baseado em legislações que já existem. A gente não criou Sim. nada, não inventamos nada. Vocês inventaram coisas para deliberação. Não Não, inventamos houve nada. um embasamento, Sim. houve um Claro, estudo. sim. A deliberação é um documento baseado nas leis que existem, como o Isso. Lucas, né, Exatamente, colocou aqui exatamente. muito bem desde o início. São inúmeras leis da inclusão. E aí, juntando aí esses profissionais, mais a ajuda dos pais, a colaboração, Sim, conseguimos, se eu falo conseguimos, porque é uma vitória de todos, né? sim. Essa atualização na deliberação. E eu queria que o Lucas falasse um pouquinho aí dessas novidades para nós, e Elane também, se tiver alguma coisa, Elane, que você queira deixar registrado desse trabalho, porque, na verdade, é um trabalho novo, né? Fala um pouquinho dessa coordenadoria, porque é algo recente, né, Elane? Então, assim, explica um pouquinho pra gente, porque tem o NAI, né? A gente Sim, já sim. conhece. Aham. Você consegue falar um pouquinho pra gente dessa questão NAI, Conseguimos, sim. deliberação? Então, a coordenação, ela surgiu porque houve a necessidade, a equipe precisava ser ampliada. E nós recebemos demanda de
todos os tipos possíveis, não só de crianças com deficiência. Então, tinha as demandas psicossociais que chegavam para a gente acabava deixando de lado, porque a gente não dava conta realmente, né? Vamos ser humildes e falar a verdade, não dávamos conta. Era uma equipe menor ainda para todas as unidades e a gente acabava não conseguindo atender crianças com TDAH, com TOD, porque a gente focava nos alunos com deficiência, que era o nosso foco ali no momento, né? Desenvolver essas crianças. Mas e essas crianças? O que que faz? Ficam à deriva? O que que acontece, né? Quando a gente tem uma gravidez na adolescência, uma menina novinha lá do segundo segmento que está grávida, quando a gente encontra um menino com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, como tem hoje Sim. vários casos. Então, a gente precisava organizar o nosso setor de forma que pudesse dar atenção a todos essas situações. Então, ficou organizado da seguinte forma: a coordenação, e dentro da coordenação teria as equipes multidisciplinares compostas por psicólogo, assistente social e os pedagogos, que também são psicopedagogos ou neuropsicopedagogos, todos têm formação, tá? Maravilha. Não entramos com essa nomenclatura de psicopedagogo porque não é uma função ainda registrada no nosso município, ainda não teve concurso para isso, mas todos têm essa formação, todos atuantes na área, né? E temos também a equipe NAI, que também está dentro da coordenação. O que a equipe NAI ficou, Lucas? Hoje a equipe NAI, ela atende, né, as demandas de encaminhamentos que chegam das escolas de alunos com necessidades biopsicossociais. São as questões voltadas à fobia escolar, depressão, automutilação, gravidez na adolescência, entre outras. Mas é importante a gente também aqui deixar registrado que durante uns 20 anos o NAI veio realizando este trabalho, né, da inclusão no nosso município. Começou lá em 2003, trabalhando com dificuldade de aprendizagem, e aí, com o passar do tempo, veio ampliando o público. No entanto, algumas secretarias de educação já vinha trabalhando com coordenação, diretoria, coordenadoria. A nossa secretaria de educação ainda não. Então, foi daí que surgiu, né, a necessidade de instituirmos a coordenação de educação especial inclusiva e mantermos o NAI ali dentro com esse trabalho, juntamente. Que é extremamente importante, Sim, né? sim. Juntamente com as outras equipes. Sim. Porque, assim, não tinha um setor de inclusão dentro da SEDUC. Não tinha. O NAI não era específico para isso. Isso aí. É algo que a gente sempre falava, Sim, né? isso. Sim. É exatamente essa questão. Ficava tudo muito, muito solto, né? Muito amplo. Sim, sim. Né? E ninguém Muito dava amplo conta, porque né? De resolver. atuavam Sim. em Isso. várias demandas Uhum. diferentes. Exatamente. E aí nós amarramos isso na deliberação, criamos um plano de ação no início do ano, né, para cada equipe, o que vai fazer, como vai fazer, em que tempo que tem que fazer, cumprir, né, determinada ação, atingir determinado objetivo. Essa coordenação ela foi feita através de resolução, então ela está legalizada, assinada pelo secretário, tudo bem amarrado. E os profissionais, hoje, eles atuam dentro das unidades, de forma educacional. Deixar bem claro também aqui, porque, veja, se o psicólogo chega, às vezes o diretor, né, tá lá com a mãezinha, por que você não pode atender meu filho? Psicopedagogo, por que não pode? A gente não tem nem autorização para fazer atendimento clínico, né? Apesar deles terem formação, não temos autorização. Eles são educacionais. Sim. Então, eles trabalham com orientação, tá? E avaliações, observações e avaliações dentro das unidades. O trabalho hoje das equipes multidisciplinares é esse. É basicamente avaliação através de observação e orientação também. Fazemos reunião com os pais, orientamos da melhor forma possível. Temos visitas domiciliares das assistentes, né? Que elas recebem os fiscais e elas vão em questão de falta. E a fono, né? O trabalho de fonoaudiologia também para avaliar a questão de fala, de oralidade. Isso. E tudo isso chega para a gente através de encaminhamentos, tá? Quando é urgente, muito urgente, manda pelo WhatsApp mesmo. Aí a gente dá um jeito e vai resolver. Mas, normalmente, os encaminhamentos chegam na primeira semana. Trago pelas nossas pedagogas, né? Toda escola tem a sua pedagoga. Tem uma Isso é pedagoga para chamar de importante. sua. Então, é algo também bacana. Novo. E é novo, Sim. né? Isso que a gente Então, ia até assim, pontuar aqui, É né? a novidade, É Lucas? uma das novidades, né? Então A vai, gente- Lucas, Vou conta falar pra que eu não tô nós, me fala. aguentando. Fala. Fala essas novidades. Colocamos aqui a questão dos nossos profissionais, né? Trouxemos até as atribuições atualizadas,
de todos os profissionais que compõem as equipes, né, para nossa deliberação. E o pedagogo foi uma conquista, inclusive é luxo para Iguaba Grande, porque a gente Sim, não sim. encontra em outro Não município. tem. Né? A gente encontra aí o orientador pedagógico, o orientador educacional realizando esse trabalho, mas além desses profissionais aqui no nosso município, nós temos o pedagogo também, que integra a equipe de suporte. E que é o E especialista. direciona o É. trabalho inclusivo na Pera aí, escola. Lucas, vamos deixar isso aqui bem registrado. Parte aí do luxo, eu gostei bastante, porque é como eu falei para vocês, a associação, ela atua em parceria com o município, Uhum. né? É esse elo. E a gente também faz esse trabalho, como eu já falei, de conscientização dos pais, Sim. né? Então, assim, é importante quando tem alguma coisa, a gente tem que mostrar que existe e que realmente não é algo comum em todos os locais. Não. Então, repete aí de novo, fala essa parte que eu gostei do luxo. Do Deixa pedagogo. deixa bastante registrado. O pedagogo, hoje ele é o profissional técnico que atua dentro das unidades escolares e é o luxo que Iguaba Grande, né, Sim. oportunizou, né, para os nossos alunos e também para as demais equipes, para direcionar o trabalho da inclusão na escola. Então, ele está ali para articular, para ajudar a desenvolver E estratégias. cada escola tem um. Tem, cada escola tem Pelo um. menos um. Algumas têm 2. Isso, quando é Mas segundo todas segmento, as escolas Todas têm. as Tem. unidades Hoje tem escolares essa de Iguaba cobertura aí. Grande Tem tem pelo a menos um cobertura. pedagogo especialista em Isso. inclusão. E o Gente, pedagogo, exclusivo. para quem pergunta, o que faz o Gente, pedagogo, né? Além de direcionar, isso. ele orienta o professor da sala de recursos também, né? Inclusive, até a gente pontuar aqui a questão da sala de recursos, né, do professor, que também foi um ganho, né, da nossa deliberação, a questão da formação do nosso professor da sala de recursos. Né? A gente sempre pede o pedagogo para ver ali, verificar, analisar o perfil do professor da sala de recursos, que Sim, isso é muito Maravilha. importante. Sim. Né? Porque não Sim. basta você ter a formação, mas também o perfil de ser professor de sala de recursos. Então, trouxemos, né, o professor de sala de recursos precisa ter formação base, né, ali para estar atuando dentro de uma sala de recursos. Gente, que maravilha. E nossas meninas da sala de recursos, não é por nada não, mas elas estão dando um show. Elas estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Assim Sim. como nossos pedagogos também, estão de parabéns. Sim, eu quero deixar registrado aqui também uma questão muito bacana, gente, que é quando surge alguma questão, às vezes, e há essa troca dentro da associação, porque a gente tem, né, lá o nosso grupo, a nossa articulação, e a gente está sempre trocando. E às vezes tem alguma questão, eu sempre recorro à Elane, vou até ela, né? Sim. E assim, quando as demandas chegam para mim, eu repasso as demandas. Eu repasso, e é importante a gente deixar registrado que tem esse retorno, tem esse feedback. Então, hoje a SEDUC, né, tá bem aberta a essa questão dos pais. Eu digo Total. hoje assim, gente, Uhum. através aqui desse Uhum. novo Desde o ano trabalho, passado, né? sim, desde o ano passado. Que é recente, que está sendo implementado. Então, é alguém que a gente vai direto e isso ajuda muito. Porque normalmente ela fala assim, pede para essa mãe entrar em contato comigo, eu vou averiguar aqui para você. Então, assim, nunca deixa a gente, né, associação sem resposta. E inúmeras questões conseguiram resolver, né? Tem mães que sim. foram lá te procurar. E isso é muito bom para a gente, como associação, ter esse elo, né? Essa questão de poder levar de direto e resolver, né? O mais rápido possível, porque é isso que a gente precisa. A gente costuma dizer que os nossos filhos, assim, eles não têm muito tempo, né? Então, a gente tem que correr contra o tempo. É verdade. Então, às vezes, era amoroso, era difícil. E hoje, com esse novo serviço, né? Que está sendo ofertado, essa nova questão que vocês colocaram, que trouxeram, né? Essa nova equipe, essa nova formação, É, uma nova formação. também ajuda bastante nessa questão. Né? E o que você acha, Elane, dessa troca? Já acabou as novidades ou tem mais? Porque, assim, depois que falou luxo, eu tô aqui falando, mas eu tô pensando se você tem mais alguma coisa para... Nós temos propostas que, por enquanto, não podemos falar, né, Elane? não, Vamos por deixar enquanto, não. acontecer. Eu sabia que ia ter um suspense. Nós somos, assim, uma dupla que busca dupla de muitas dois. novidades, né? Ano passado tivemos também alguns municípios,
Tem algo no gatilho, então. Tem. Algo muito bom. Muitas Muitas, novidades. Muitas muitas. novidades. Muito bom. Posso dar um spoilerzinho aqui? Spoiler. Nós temos a proposta da sala de atendimento pedagógico complementar, que se Segura destina, ele, hein? Segura. que se destina aos alunos, né, com transtornos funcionais específicos, porque a nossa legislação ela dá direito ao aluno do AEE ter direito à sala de recursos, mas com transtorno funcional ainda não. Mas com a Sim. nova lei do TDAH e da dislexia, a gente achou uma brechinha ali para criar um projeto, né, que seria a sala de atendimento pedagógico, e ofertarmos no contraturno essa possibilidade para o nosso aluno com TFE. Deixamos na mão da secretária de Educação, acreditamos que será aprovada e teremos aí essa proposta para os nossos alunos na rede. Gente, que Sim, maravilha. vamos torcer, vamos torcer. As outras eu não vou falar, não. Vou deixar. Temos várias ideias. Surpresa, gente. Fiquem ligadinhos que a gente vai marcar um outro bate-papo. Podem pra falar conhecer. tudo da gente, menos que não temos ideias. Exatamente. Inclusive, a gente sempre está trazendo inovações nas formações, né, Elane? Sim, nossas Tanto formações de são muito professores legais. quanto de monitores também. Né? Tivemos agora mediações de crises e estímulo da autonomia, que foi a temática, né, que trouxemos para os monitores. A próxima Medidas de contenção em momentos de crise. e porque primeiros socorros. Primeiros socorros, que eles Isso. pedem muito pra gente. Gente. Então, a gente está sempre trazendo algo novo, interessante, a prática, né, do dia É, a dia. Temas que são aproveitados realmente na prática. E fica essa questão que às vezes os pais falam, estão tendo formação, estão tendo... Mas o que está sendo passado lá? Será que de fato é o que o meu filho precisa Sim. no momento, assim, às vezes de uma crise? Então, assim, os pais às vezes, né, perguntam isso. E aí, Elane, como é que está a questão do convite também para os pais? Porque a associação representa os pais, Sim. né? Participar disso aí. Fala um pouquinho da nossa participação também numa formação. Foi algo também muito bacana, inédito também, né? Era algo assim, restrito. Sim. E a gente pôde participar. Tava Fala lá. um pouquinho desse... As mãezinhas se emocionando, chorando horrores lá atrás de mim com os vídeos que a gente passou. Então, deixa eu só voltar em relação às respostas, que você falou assim, ela me responde prontamente. Sempre que possível, tá? Eu acho que isso aí faz parte da nossa gestão, desde que a gente assumiu, e nos empenhamos sempre em estar dando respostas, tá? Quando não conseguimos, a gente guarda um pouquinho, peraí, que a gente vai procurar saber e vamos responder sim. É questão de respeito mesmo, porque se nos procuram, é porque esperam uma resposta. Então, Sim. não nos sentimos nem confortáveis de simplesmente ignorar essa família. Isso não acontece exclusivamente com a associação. Com todas as mães que nos procuram, elas têm respostas, tá? Às vezes, nem sempre o que elas querem ouvir, tá? Porque nem sempre... também tem isso, né? Nem sempre Tem temos essa questão respostas aí. positivas, mas a gente responde na medida do possível, com autorização, pedimos lá, temos autonomia, podemos responder. Volto a falar, a Secretaria de Educação, a Flávia, hoje a Camila, o Cássio, todos. A Flávia é uma querida, né? Sim, total. Todos, na verdade, assim. Apoio incondicional às nossas Sim. ideias. Eles, às vezes, surtam um pouco com as nossas loucuras, porque a gente inventa Mas moda. compram todas as nossas loucuras. Mas eles compram. Eles embarcam na bacana, nossa. Então, gente. deixar um agradecimento, né, especial à SEDUC, a todos os coordenadores pela parceria. Muito obrigada. Por nos confiarem no nosso trabalho e nos respeitarem enquanto profissionais. Hoje, tudo relacionado à inclusão. Isso até me preocupa um pouco, porque nós somos consultados. Eu falo, meu Deus! Mas nós somos consultados, eles nos mandam. Referência, né? E a gente pode fazer isso? E aí, tem isso aqui, o que a gente consegue fazer com isso aqui? A gente sempre é consultado. É bom. Assim, é uma responsabilidade muito grande, mas é bom, porque é confiança, Sim. né? E Confia no nosso trabalho, né, ter essa no nosso troca. estudo, porque a gente estuda muito para estar fazendo o que fazemos hoje, porque precisamos dar respostas precisas e sem enrolação, né? Enrolação não é com a gente. Sim. Então, a gente tenta, na medida do possível, responder todo mundo. Nem sempre com coisas positivas, mas sempre todos têm respostas. Dá atenção que os pais merecem, sim. né? Precisam. Todos são muito bem recebidos, registramos em ata. Tem temos portas uma abertas, é Total, importante, gente, total. deixar isso aqui registrado. Total.
vocês estão com alguma questão na escola, às vezes não conseguem resolver. Sim. Eles estão de portas abertas, né, Elaine? Para Sim. ouvir, para acolher e para tentar resolver. É o que sempre falamos. A escola é o melhor lugar para resolver. Sim. Vá à escola. Entendeu? Não conseguiu com a escola, então nos procure para a gente tentar articular, alinhar da melhor forma possível, para que fique bom para a escola e para o pai também, para a criança principalmente. É a orientação que a gente também, como associação, Exatamente. passa para os pais, né? Existe uma questão na escola, tenta resolver, Sim, né? Chama aquele a maioria das vezes representante, a consegue. diretora, porque conversando consegue se resolver. Hoje nós temos diretores bem empenhados na função e, assim, eles procuram resolver da melhor forma possível. Às vezes foge um pouquinho, né, da escola, aí a gente consegue alinhar e resolver e, às vezes, apagar um pouco o incêndio, né, que os pais, às vezes, chegam muito armados, baforidos lá, que a gente entende também. Sim. São muitas questões, muitas nuances nesse processo aí. É bastante difícil para nós. Mas, assim, a associação, ela vem representando, eu acredito que a grande maioria, né, que não vem até nós, tem a voz através de Sim. vocês. Então, vocês mandam, tá acontecendo uma situação tal, tal escola disse que não faz PEI. Como não faz PEI? A escola faz PEI, a escola já foi orientada, já participamos de reuniões com diretores, com OPs, com todo mundo. Como que a escola vai dizer isso? Então, Esse tem algo feedback errado também é no meio positivo do para caminho. vocês, né? Da associação. Sim. Sim. Eu fui buscar o PEI do meu filho, falou que não pode. Pode sim. O PEI é um documento de livre acesso para todos. Ele pode ter uma cópia. É um documento do filho dele. Tudo que é do meu filho, eu posso ter acesso. Eu tenho que olhar o relatório, o PEI, enfim. E a nossa parceria, eu acredito que, assim, ela vai colher longos frutos, aí muitos frutos por esse caminho, né? Porque vocês são muito parceiras e compram também nossas ideias. Então, nos sentimos muito à vontade de convidá-las, porque, além de mães, vocês têm muito lugar de fala. E vocês são estudiosas, muito estudiosas, sempre falo Obrigada. isso. Essas mães poderiam facilmente dar formações para nossos Exatamente. profissionais. Inclusive, elas foram convidadas, né, Elane? A Já- darem uma formação. Já convidei. Olha, Semana já de Educação convidei. Inclusiva Já- vem aí. A hora que vocês quiserem, a gente organiza. Olha a A responsabilidade gente organiza. aí, gente. E com total confiança. Não preciso nem ver os slides antes, porque eu sei que vocês vão arrasar. Ai, a Tô gente fica brincando. muito feliz, assim, de saber que existe, de fato, essa parceria, que existe o reconhecimento desse trabalho que a gente vem fazendo, né, dentro do nosso município, que é bastante amplo, né? Área referente à saúde, a esporte, enfim. A APIG trouxe essa nova visão para dentro do município, que o lugar de PCD é em todo lugar. Sim. E ele merece respeito, a família merece ser respeitada. Então, assim, vai muito além da questão escolar, né? Com certeza. E a gente vem trabalhando ao longo desses anos para isso, gente, para quebrar mesmo tabus, para mudar conceitos, né? Barreiras que existiam referente, né, à inclusão. E algumas pessoas, infelizmente, ainda têm o preconceito, ainda acham que é um público para ficar segregado, para ficar isolado. E a associação está aí na luta todos os dias. Eu falo que é uma luta intensa e contínua. E enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai continuar nessa questão. A associação tem esse perfil de sentar, de conversar. É uma associação ordeira. Então, isso para a gente, assim, é motivo de orgulho, sim, da gente conseguir sentar, da gente conseguir conversar, da gente conseguir falar, mas tem isso aqui. A gente pode pensar, de repente, dessa forma aqui. Então, ter essa abertura dentro da SEDUC hoje é extremamente importante para nós, né? Porque, como a Elane falou, somos a voz de muitos pais. E hoje a SEDUC, quero deixar aqui mais uma vez registrado o agradecimento também da associação, da APIG, a SEDUC, né? Por trazer também aqui hoje esses profissionais que estão aqui também representando, né, a inclusão dentro do município. A educação especial e inclusiva está aqui nesse bate-papo. Essa confiança também, né, na associação. E as portas abertas, gente. E é isso que a gente precisa ter. Então, assim, gostaria de estar
agradecendo demais essa participação de vocês. Queria saber se vocês querem agregar mais alguma coisa, porque assim, estou saindo daqui com inúmeras Ai, que bom. informações. Acredito que os pais também terão, né, muita felicidade em ouvir tudo isso. Com certeza vai frutificar muito, Elane, Lucas. Que as ideias de vocês surjam todos os dias, que a Seduc abrace a Seduc. Comprem a Então, ideia deles. Sim. Ideias nós temos. E é isso, gente. A inclusão, ela, como a gente já falou aqui, né? Ela está sendo criada ainda, né? Não está pronta. Mudanças ocorrerão sempre. E ter pessoas que estão abertas a isso, ao novo. Isso também, gente, é Bom, extremamente né? importante. É Eu acho que é importante. isso que, de fato, faz a coisa andar, né? Girar, é ter pessoas com ideias novas, né? Sim. Você deixar de lado aquelas questões ou aquilo que estava sendo funcional, mas existe uma coisa que vai ser melhor ainda. Então, vamos fazer aquilo que é melhor, né? Uhum. Então, hoje, a maior dificuldade, nós somos um setor educacional pedagógico, né? Então, nós atuamos somente com os alunos da rede. Vez ou outra, a gente consegue algo para um aluninho que já saiu, né? Que a mãe pede uma ajudinha, a gente consegue ali, vez ou outra, mas não é, desempenho, né, da nossa função. A API, ela abraça uma causa maior, né? Porque ela não atua só com os alunos da rede, ela atua com adultos, pessoas que estão fora da escola já há muito tempo. Então, vocês fazem um trabalho ainda mais amplo que o nosso. Então, tem muito a acrescentar isso aí, a nossa parceria é certa, sempre, tá? Contamos com vocês sim. A Secretaria de Educação comprou a causa, isso aí pode ter certeza que eu não tem ninguém lá que fale assim, vamos deixar isso para lá. Não, eles sabem o que tem que fazer e são conscientes. Hoje, a maior dificuldade nossa é justamente essa, conscientizar as pessoas. Que é lei, que a gente precisa fazer, que não é uma invenção, não é invenção de Elane, de Lucas, não é invenção da equipe, não é invenção da Seduc. Existem Sim. leis maiores, né, que obrigam, né, as escolas a inserir esses alunos, a incluir esses alunos nas atividades, a fazer esses alunos desenvolverem. Então, hoje, eu acredito que a nossa maior dificuldade é essa, é o poder de convencer alguns profissionais que ainda batem na tecla de eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Ainda é muito difícil para a gente, tá? Dentro do âmbito educacional, tá? Assim, vou falar um pouquinho bem breve mesmo, porque hoje a gente tem, né, implementada ou implementando uma subsecretaria de inclusão, né, que o subsecretário é o Júnior, e eu acredito que ela está chegando aí, trazendo coisas boas. Não temos propriedade para falar ainda muito, porque ela está começando agora, né? De repente, num Recente. próximo momento, trazê-lo aqui para falar um pouco do trabalho, que eu acredito que vai ser importante. É uma aposta, né, de uma subsecretaria que provavelmente vai virar uma secretaria de inclusão, que vai ser também Contamos com isso, uma grande contamos. conquista, né, para a inclusão. Esperamos também que isso venha acontecer. Inclusive, Bianca, quando a gente fala, né, que nosso trabalho ele é de cunho educacional, é pedagógico, nós estamos também de portas abertas, né, para a saúde, para a assistência social. Estamos realizando algumas formações, né, Elane, para esses Sim. outros Reuniões equipamentos da prefeitura. intersetoriais. E Que registramos bacana. aqui também a importância de estarmos, né, em consonância, né, em parceria constante com esses outros equipamentos, até porque um precisa do outro, Sim, né? A gente, sim. enquanto educação, necessita muito do apoio da saúde, da assistência social, né? Assim como eles também precisam, né, da gente em algum momento, né, do trabalho deles. Então, assim, estamos saindo, né, estamos trabalhando em parceria, já fizemos algumas formações, né, com cultura, saúde também, a gente já Saúde, está acho começando, bom. né, a ter Muito reuniões e bom, formações Lucas. e trocarmos, né, as nossas experiências e os nossos saberes. Sim, porque é o que a gente também fala, aquela pessoa que está dentro da sala de aula, ele é o mesmo que está sendo assistido na saúde. Exatamente. É o mesmo que precisa de uma medicação. Sim. É o mesmo que pode estar praticando um Uhum. esporte, né? Então, assim, não existe,
fulano é de tal lugar. Não, gente, a inclusão você não coloca dentro de uma caixinha, né? Então, todos os núcleos, todas as secretarias precisam estar Sim. enganjadas na causa da inclusão. O nosso aluno, ele Questão sai da de escola e ele vai pra rua, né? acessibilidade. Ele... Sim, a questão de acessibilidade, a questão das nossas estradas é uma coisa muito ampla. E assim, Sim, a PEIG tenta, né, tá ali ligadinho em tudo sim. para poder estar Políticas colaborando de públicas, alguma né? forma. Sim, sim. É Sim, importante em todos, sim, a gente gente, tá abordando. a gente está um pouquinho em cada lugar, né? Onde você vê inclusão aqui no município, pode procurar ali, que a PEIG tá ali. E está mesmo, está mesmo. O pessoal fala delas, elas são bravas. Mas elas são muito não bravas, mas somos. elas fazem muito. E vocês fazem um trabalho belíssimo, deixar aqui profundo carinho e admiração da nossa parte pelo Sim. trabalho desenvolvido. Agradecemos o convite. Pode chamar a gente de novo se quiser. A parte 2 vem com Adorei, mais gente. novidades. Estamos muito à vontade. Nós vamos esperar as novidades. Quando Vamos tiverem esperar. assim, você fala, ó, Bianca, já tá Tá tudo bom. certo, que a gente vai chamar aqui de novo. Gostaria também de agradecer pelo convite, né, aos nossos chefes, né, Camila, Sim. Cássio, Flávia, Júnior. Júnior. Às vezes ouvimos um não, mas é porque a gente entende que existe um sistema, Sim. né? Existe ali tudo uma questão administrativa, mas na maioria das vezes um sim. Ficamos gratos, né, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e pelo abraço, né, que a gente sente deles com relação à inclusão. E ficamos felizes por contaminá-los, né? Com a nossa energia, Uhum. né? Com a nossa autoastral. A gente chega lá botando terror naquela Secretaria de Educação. E sempre somos abraçados e confio muito no nosso trabalho. E isso é motivo de orgulho pra gente, é uma honra, né? Estar trabalhando numa causa tão importante. E a vocês, profundo agradecimento. Fique à vontade, as portas da coordenação estão abertas para a associação e para todos os pais. Gente, agradecemos mais uma vez a presença de vocês, extremamente esclarecedora, né? Não só sobre a deliberação, mas inúmeros assuntos, superações. Foi muito bacana ter vocês nesse bate-papo. Muito obrigada por aceitarem o convite. Mais uma vez, agradeço a SEDUC por liberarem aí os profissionais para estarem aqui nesse bate-papo conosco. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu tenho certeza que muitos ganhos através dessa nossa conversa, né? É importante, Elane, os pais saberem os direitos, né, que têm em relação à escola do seu filho. E para a gente finalizar, eu queria que só um minutinho antes da gente se despedir, a importância também, né, dos deveres. Isso também é extremamente importante. O que a SEDUC espera, né, através dessa deliberação dos pais? O que nós, pais, podemos colaborar, né, para que a deliberação flua, né, mais e mais, que realmente seja eficaz. E os nossos filhos e os alunos possam cada vez mais desenvolver através desse documento tão importante. Então, os pais, como já falamos, têm que ficar muito atentos a seus direitos, sim, mas também aos seus deveres, né? Porque a gente encontra aí no meio do caminho muitos pais que chegam até nós até com um pouco de autoritarismo, cobrando posturas e ações que eles mesmos não desempenham em relação aos próprios filhos. Então, quando a escola pede ajuda, pede socorro, é porque a escola não está conseguindo. E ela, às vezes, não consegue mesmo. Da mesma forma que a gente também, às vezes, não consegue, a gente pede ajuda também um para o outro. Quantas vezes já consultamos os psicólogos para pedir uma orientação? Quantas vezes já consultamos as assistentes sociais para pedir uma orientação? Essa semana mesmo, ontem, eu estava articulando com o Conselho Tutelar para a gente tentar ajudar uma criança. Então, assim, a gente não sabe tudo, mas a gente está aqui para ajudar. Então, quando a escola tem uma postura incorreta, né, a gente chega para a escola e chama atenção. Os pais muitas vezes não aceitam, né, o puxãozinho de orelha, que a gente fala assim, poxa, mas não é assim, né? Se a gente chamou para buscar que seu filho não está bem, nos ajude.
Nos Sim. ajude, chega junto da escola, né? Corra atrás dos atendimentos que seu filho precisa, porque muitas vezes somos cobrados por questões que não fazem parte do nosso trabalho. A Entendi. gente precisa que essa criança esteja bem para ela poder aprender. Porque se ela não estiver bem, a gente não consegue também avançar muito com ela. Até Então é consegue, mas você importante lento. essa parceria, Com essa presença certeza. dos pais na escola. Sim, a presença e essa troca realmente sincera, entendeu? Olha, meu filho tá assim por isso e isso. Muitas vezes a gente sabe que a criança às vezes toma medicamento, está sem o medicamento, porque ela muda completamente o comportamento, a postura na escola, e a mãe bate ali que a criança está sendo medicada. Mas a gente sabe que tem alguma coisa ali no meio do caminho acontecendo, porque aquela criança não ia mudar do nada daquele jeito. Então, vamos ser sinceros um com o outro, entendeu? Olha, eu não tô gostando dessa postura e tá acontecendo isso aqui na minha casa. O que que eu posso ajudar? Gente, ouvir. Por que que a anamnese é a primeira parte do PEI? Porque quem fornece informação é o São pai e os a pais. mãe. Quem melhor para falar, meu filho tem hiperfoco, meu filho, olha, meu filho ama isso aqui. Olha, meu filho fala. Ele fala, na escola ele não fala. Fala, mas ele fala, ele se comunica. Comunica ou ele fala? Porque é diferente, né? Às vezes Sim. fala, não se comunica, comunica, mas não Uhum. fala. E às vezes o pai não entende. E às Quer dizer, não é vezes, questão de não entender, desconhece que sim, existe essa diferença, né? exatamente. Uhum. Porque, infelizmente, nem todas as mães têm acesso à informação. Sim. Às vezes não porque não quer, às vezes porque realmente não tem mesmo, não consegue por N fatores. Sim. Então, a informação dos pais, ela é a primeira parte do trabalho do PEI. É o pai vir realmente na escola. Agora, tem pais que a gente chama, não quer nem fazer anamnese, não quer nem comparecer à escola. Aí acaba dificultando um Dificulta. trabalho, Sim. né? Dificulta. Principalmente o andamento Sim. da evolução do filho. Então é Sim. importante que os pais estejam abertos. Sim, inseridos Também. realmente nesse Exatamente, contexto. Não é. esperar só que a escola dê conta de tudo, porque a escola não vai dar conta de tudo. Né? Às vezes a gente dá conta do mínimo. Às vezes a gente consegue mais um pouco, mas é o que tem ali para ela dar conta, é o que tem acesso pra gente. Então, mas é assim, eu tô falando de uma minoria, sabe, Bianca? Porque a grande maioria, ela é comprometida. Ela vai à bom. escola, ela chega juntinho lá, é parceira realmente. É isso aí, gente. Então, muito obrigada. Estamos encerrando aí o nosso bate-papo enriquecedor, né? Muito mais amplo que a deliberação. Aprendemos muito. Eu amo aprender. Eu sabia que iria sair daqui também cheia de informações, munida. Eu gosto muito de aprender, como a Elane disse. Nós gostamos de estudar, de Estudiosa. buscar É, isso aí. conhecimento. A gente não sabe Então, tudo, mas corre atrás. é isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. E vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigada pela participação de vocês. E é isso aí, gente. Em breve voltaremos com outros assuntos extremamente importantes. Ai, que bom. Fiquem com Deus, Já gente. aceitamos esse convite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.